Vamos lá. Questões de polígonos. Os polígonos são figuras planas. E aí, com elas, nós vamos conhecer, né? Vamos nomear algumas figuras. Então, a que possui a menor medida em questão de lados é o triângulo. Então, o triângulo tem 3 lados, o quadrilátero, 4, pentágono, 5, hexágono, 6, heptágono, 7, octágono, 8, eneágono, 9, 10, decágono, 11, um decágono, 12, dodecágono, e aí a gente pula para o 15, que são os que caem com mais frequência, que é o pentadecágono, e o 20, icoságonos. Com eles, nós podemos observar aí a quantidade de lados, quantidade de vértices e seus ângulos. Então, uma das primeiras propriedades lá de triângulo vem falando sobre os seus ângulos internos. E a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180. E através disso, nós conseguimos aí descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Por exemplo, o quadrilátero tem 4 lados. Porém, com seus 4 lados, eu consigo desenhar 2 triângulos. Então, para eu calcular a soma, basta multiplicar 2 vezes 180. Então, o que acontece? Eu tenho 4 lados, porém eu multiplico por 2. O pentágono, eu pego o pentágono e vou dividir em triângulos, que é a minha base, né? Aqui, ó. O pentágono, eu consigo desenhar 3 triângulos. Então, para eu calcular a soma, basta multiplicar 180 por 3. O que aconteceu? O triângulo, 1 vezes 180. Então, eu tenho 3 lados, multipliquei por 1. Repare que eu reduzi 2. O quadrilátero, eu multipliquei por 2. Eu tenho 4 lados, 4 arestas, e multipliquei por 2. E o pentágono, multipliquei por 3. Então, para qualquer polígono, a soma vai ser a quantidade de lado menos 2. E aí basta multiplicar por 180. Então, nesse exemplo aqui, é um hexágono, tem 6 lados. Então, se eu quero descobrir a fórmula, se eu quero descobrir a soma, basta pegar o 6, tirar 2 e depois multiplicar por 180. Então, aqui vai dar 4 vezes 180, 720. 720. Esse aqui dá 540. Pentágono dá 540. Então, essa é a fórmula para a soma dos ângulos internos. E aí serve tanto para os regulares quanto para os irregulares. A diferença entre um e o outro é que as figuras regulares possuem todos os lados iguais. E com isso, todos os seus ângulos iguais. Então, se eu quero saber um único ângulo, a observação aí que ele precisa ser regular, basta eu calcular a soma e dividir pela quantidade de lados. Então, usando outra fórmula, né? A fórmula da minha soma é o n menos 2 vezes 180. E aí, basta dividir por n, que é a quantidade de lados. Então, exemplo, o hexágono. Eu achei a soma, eu vi que a soma aqui deu 720. Se eu quero descobrir um ângulo só, basta pegar o valor da soma, 720, e dividir por 6, que dá 120.
Então, cada ângulo do meu hexágono regular vale 120. Dos irregulares tem como descobrir também, mas não é através dessas fórmulas, tá? É através das outras propriedades, propriedade de triângulos, propriedade de quadriláteros. E aí a gente vai ter que ter um pouquinho mais de manobra para isso. Além da soma dos ângulos e o valor de um ângulo, nós também vamos descobrir aqui as diagonais. Então, vou apagar aqui. Então, falando sobre diagonais. Diagonais é a reta que corta um vértice a outro vértice, porém, não pode ser os seus adjacentes, não pode ser os seus vizinhos. Então, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais exatamente por isso, porque eu não posso ligar com os meus vizinhos, não posso ligar um vértice com os adjacentes. No quadrado, quadrilátero, no retângulo, aqui já coloquei um. Eu tenho uma diagonal, tenho duas diagonais. Eu não continuo isso, porque senão passaria por cima. E aí, passando por cima aqui, a gente não contabiliza duas diagonais, e sim a mesma, tá? Tá uma por cima da outra. Então, visando isso, que a gente não dá uma volta completa para não passar por cima, significa que a nossa fórmula precisa ser dividida por 2. Porque se eu não dividir por 2, vai ter esse probleminha aí, tá? De passar por cima. Então, nesse caso, eu tenho um quadrilátero que tem 4 lados e eu consegui formar duas diagonais. Então, falando exatamente sobre os vértices, né? Eu tenho que levar em consideração o 4, que é a questão do lado. Eu tenho que levar em consideração que a minha fórmula eu preciso dividir por 2 para não passar por cima, né? Para não duplicar esse meu valor. E eu consegui apenas duas diagonais. Então, aqui pode ser até pelo vértice. Olha só, eu tenho um vértice e eu não posso ficar nele mesmo, porque permanece um ponto, e eu não posso ligar os meus vizinhos. Então, eu tenho 3 pontinhos aqui que não vai ser útil, tá? Partindo de um único vértice. Significa que a quantidade de lado eu vou precisar tirar 3. São 3 vértices que eu não vou usar. Então, colocando aqui só para ver se vai bater o meu 2. Quantidade de lados 4 vezes 4 menos 3, 1 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Olha só, vou dar o mesmo exemplo aqui embaixo. Tenho 2. Na hora de colocar, desenhar as diagonais, a gente vai partir sempre de um vértice só. Então, aqui, não posso ligar para o meu vizinho, olha, que permanece sendo aresta. Para cá eu já tenho, para cá também, para cá não pode. Esses são os meus adjacentes. Vou trocar. Tenho duas. Ó, 3, 4. Não posso passar por cima. Fechei. 5. Então é a mesma ideia. Eu tenho 5 vértices. Eu tenho 5 vértices. Esses 5 vértices eu consegui traçar diagonais. Mas lembrando que, olha só, de um único vértice eu consegui traçar duas diagonais. Então, vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2. Posso simplificar, nós temos 5. Observação aí para o pentágono, hein? O pentágono é o único polígono que possui a mesma quantidade de lados e diagonais.
Então, essa questãozinha aí também é clássica, não precisa nem fazer conta. É o único polígono que possui a mesma quantidade de lados e diagonais. Vou fazer o mesmo com o hexágono. Vou só abrir espaço aqui. Então, vou traçar minhas diagonais. Vou começar aqui por baixo, olha só. De um vértice, eu consigo traçar apenas 3, olha. Vou continuar para a gente ter certeza, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem mais uma, 9. Então, a minha figura tem N igual a 6, né? 6 arestas, 6 lados, e eu consegui diagonais igual a 9. Então, a mesma questão, só para vocês fixarem aí. A gente vai levar em consideração sempre a quantidade de lados. Quantidade de lados. E aí eu vou observar o meu vértice. De um vértice, eu consegui traçar quantas diagonais? Consegui traçar 3. Então, eu vou multiplicar por 3 e dividir por 2, porque eu não dei uma volta completa. Eu não posso ir e voltar. Então, eu tenho 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Colocando isso em fórmula, teremos N, que é a quantidade de lados, vezes... Olha o que acontece, né? Do meu vértice 6, eu só consegui traçar 3 diagonais. Do meu pentágono, eu só consegui traçar 2. Do meu quadrilátero, eu só consegui traçar 1. Observe que eu reduzi 3. Eu reduzo 3 porque eu não posso ficar no mesmo lugar, porque é um ponto, e eu não posso ligar aos meus adjacentes, porque permanece sendo aresta. Então, teremos aqui n menos 3 e dividir por 2, porque a gente não pode contar 2 vezes. Essa é a nossa fórmula da diagonal. Então, a observação que eu queria deixar aqui, né? Essa questão de quantas diagonais sai de um vértice, vem caindo algumas questões assim, perguntando assim mesmo. E a questão do pentágono, que é o único polígono que possui a mesma quantidade de lados e diagonais. Então vamos lá para as questões. Ficou alguma dúvida aí? Não, prof, eu estava vendo aqui, porque eu tinha notado para não confundir, né, a diagonal com o lado, né, na hora de Isso, fazer a conta. para não confundir. Tá. As diagonais aqui são as internas, né? E o lado, você liga de um vértice aos seus adjacentes, que estão ao lado. Então, não pode contar como diagonal. Então, essa parte em preto aqui não é diagonal, é lado. Então, vamos lá para os exercícios. Lembrando que essa parte de geometria é bom a gente pegar questões assim curtinhas mesmo para fixar a teoria, tá? Depois a gente vai para os contextos. Então, olha a questão 1, questão 2.
questões 1 e 2. E as questões também vêm misturando as fórmulas, também ter cuidado com isso aí. Eu vou completando aí conforme as questões forem pedindo. Então, a questão 1. O polígono que tem o número de lados igual ao número de diagonais. Mole, mole. Nós vemos aí nos exemplos que o único polígono que possui diagonais e lados iguais é o pentágono. Então, para provar isso, a gente coloca na fórmula. Então, ele fala de diagonais, vou usar a fórmula de diagonais. Diagonais é igual a n menos 3 vezes n sobre 2. E aí, como ele fala, né, que diagonais tem o mesmo número que n, eu vou substituir o d por n. Eu vou escrever n vai ser igual a n menos 3 vezes n sobre 2. E a gente vai resolver isso. Esse 2 eu vou jogar para cá multiplicando. Vai ficar 2 vezes n. Isso vai ser igual a n menos 3 vezes n. Resolvendo a distributiva. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3n. E aí deixando todo mundo de um lado só. Então, olha só. N ao quadrado menos 3, n. E o mais 2 eu vou jogar para cá como menos 2, n, igual a zero. Então, só arrumando, menos 3n menos 2n menos 5n igual a zero. E aí pode usar Bhaskara ou pode colocar em evidência, que a gente consegue resolver mais rápido. Então, eu tenho o n que aparece 2 vezes, vou colocar em evidência. N multiplica o n. O n multiplica o menos 5. E aí, para uma multiplicação resultar a zero, eu preciso de um dos termos, que um dos termos seja zero. Então, aqui, n vale zero, não pode. Ou n menos 5 igual a zero. E aí, esse menos 5 vai para o outro lado, igual a 5. Então, n igual a 5. Resposta letra B, pentágonos. Tá vendo como dá um pouquinho mais de trabalho? Essa questão aí já caiu na EA, já caiu em alguns vestibulares também. Vamos lá, para 2. Cada ângulo interno de um decágono regular mede quanto? Observação que eu também quero deixar aqui, a questão de decágono e do decágono. Eles também vêm colocando essas questões para vocês confundirem. Já vi prova com 2 questões de polígonos e uma usava decágono e a outra usava dodecágono. Ou nas alternativas eles colocam as 2 opções, tá? Então cuidado com isso. Decágono 10, dodecágono 12. O n-ágono e o icoságono também por ser diferente. Então, se eu quero saber o valor de um ângulo interno, essa minha figura ela é regular, basta eu descobrir a soma e dividir pela quantidade de lados. Então, soma n menos 2 vezes 180. O n é o 10, então fica 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2, 8. 8 vezes 180. E aí vamos puxar um rascunho aqui para fazer conta.
64 dá 8, 14. Então, a minha soma deu 1.440. Essa é a soma dos ângulos internos. Se eu quero saber apenas um ângulo, basta eu dividir pela quantidade de lados. Então, 1.440 dividido por 10. Posso simplificar aqui. 144, letra C. Para quem quiser exatamente a fórmula de um ângulo é o n-2 vezes 180 dividido por n. Foi? Vamos lá para a terceira. Na próxima aula eu vou começar círculos e circunferência, tá? Provavelmente a próxima aula seja só teoria. Eu já comecei a preparar, só que eu preciso de uns exemplos. Então, não percam a próxima aula, círculos e circunferências. E aí eu vou abordar aí também pontos notáveis no círculo. E a gente vai pegar essas questões. Então, tentem fazer aí, por favor, 3, 4 e 5. Estou de olho aqui no chat para vocês tirarem as dúvidas. Qual polígono regular cujo ângulo interno é o triplo do externo? Falando sobre o externo, deixa eu abrir uma observação aqui para vocês. A soma dos ângulos internos, a gente vai usar aquela fórmula. O externo então, vou apagar aqui. Tem que me adaptar com essa caneta ainda. Sobre o externo, teremos 360. Então, a soma dos ângulos externos é igual a 360. É igual a 360. E aí, se a minha figura é regular e eu quero saber sobre um ângulo só, um ângulo externo da minha figura regular, basta pegar o 360 e dividir por n. É só isso. E aí eu acho o valor de um ângulo só. Então, a soma igual a 360. O valor de um ângulo divide pela quantidade de lados. Mas está começando a chover já. Está chovendo aí? Em Nilópolis está chovendo? Nova Iguaçu? Marechal tá de boas, professor. Tá. Acho que vai começar a chover. Conseguiu a 3? A 3 que você conseguiu, Manoel? Eu tô com dúvida aqui se eu fiz o certo. É porque eu tinha feito uma parecida, só que eu acho que essa aqui é do interno que eu tinha feito. E essa é do externo, né? Aqui fala do interno e do externo. Então, junta as duas fórmulas.
É porque a minha tinha dado do decágono. É ou não? Tem a resposta aí na folhinha de vocês. Deixa eu olhar aqui. Questão 3C. Não, octógono. No final da folha aí eu deixei o gabarito para vocês. A C é o octógono, que está como gabarito. Mas a gente... Sim. É, eu vi agora aqui. Qual o polígono regular cujo ângulo interno é o triplo do externo? Então vamos escrever isso aí com calma, tá? O ângulo interno é igual 3 vezes o ângulo externo. Substituindo em fórmula, para eu saber o valor de um ângulo interno, vamos pegar a soma n menos 2 vezes 180 e dividir por n. E o externo, o ângulo externo, 3 vezes 360 dividido por n. E aí a gente vai resolver essa continha aqui, observando que nós temos multiplicação dos dois lados, tá? E os denominadores são iguais. Então a gente já pode simplificar aqui para não perder tanto tempo. E aí nós vamos fazer distributiva ou dividir. Olha só, questão de ganhar tempo. Olha só. Entre parênteses eu tenho n menos 2 vezes 180. Do outro lado, eu tenho 3 vezes 360. Esse valor que multiplica o que está entre parênteses, o que a gente aprendeu lá atrás é que deveria fazer distributiva. Mas não há necessidade, porque se ele vai multiplicar todo mundo, eu já posso jogar ele para cá, trocando operação. Então, se aqui está multiplicando, eu vou jogar ele para cá, dividindo. Então, vamos ficar com n menos 2, e desse lado, 3 vezes 360 dividido por 180, 2. Então, n menos 2 é igual a 6, n igual a 6 mais 2, n igual a 8. Letra C. Entenderam do jeito que eu simplifiquei aqui? Vou para 4, hein? Giovanni tá quietinho. Giovanni, pode falar, Giovanni. Vamos para 4. Natália, Evelyn. Vamos lá, 4. Tentem fazer aí. Se o número de diagonais de um polígono excede 12 unidades, o número de lado, quantas diagonais passam pelo centro? Então, primeiro eu preciso descobrir aí que figura é essa. Então, rabisquem aí um pouquinho.
Foi? Conseguiram? Essa aí tem a pegadinha que eu falei lá na explicação. E aí, quando a gente fala aí da importância da equação quadrática que cai o tempo todo também, ó. Então vamos lá. Se o número de diagonais de um polígono excede 12 unidades da quantidade de lados. Então, o número de diagonais é igual ao número de lados mais 12. Tudo bem até aí? E aí a gente vai substituir. Porque ele está falando de diagonais, então a gente vai continuar com a fórmula de diagonais. Então, diagonais é igual a n menos 3 vezes n sobre 2. E aí, outra dica aí para vocês, mesmo que seja chato, façam as fórmulas, copiem as fórmulas em todas as questões. Então, eu vou substituir. No lugar de escrever o D, eu vou escrever o n mais 12. Então, fica n mais 12 igual a n menos 3 vezes n sobre 2. E aí, para resolver isso, eu vou jogar o 2 para o outro lado multiplicando. Então, fica 2 vezes n mais 12. E do outro lado, vou só repetir. N menos 3 vezes n. E aí eu vou resolver a distributiva. Então, n vezes 2, 2n. 2 vezes 12, 24. Vai ser igual a n vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3n. Vou deixar todo mundo de um lado só. Vou seguir esse aqui que ele está positivo. Fica mais fácil da gente resolver. Olha só, vou pegar o 2 positivo, vou jogar para cá. Menos 2n e o 24 como negativo. E vou igualar a zero. Simplificando, n ao quadrado, menos 5n, menos 24, igual a zero. Pode resolver por Bhaskara ou soma e produto. E aí, uma dica de soma e produto é o seguinte: o meu valor de A vale 1. Significa que a minha soma é só trocar o sinal do B. Então, aqui é menos 5, vou escrever 5. E o meu valor do produto é o C comum, menos 24, com o sinal dele. Para vocês guardarem fórmulas, soma é igual a menos B sobre A e produto C sobre A. Então, eu preciso pensar em dois números que na multiplicação seja igual a 24 e na soma seja igual a 5. Produto que dê 24 é 6 vezes 4, mas a soma não dá 5. E tem o 8 vezes o 3, que dá 24.
E aí, como o meu sinal é negativo, um dos dois precisam ser negativos. E aí eu vou olhar para a soma. Porque se a minha soma possui um número positivo, significa que o número maior vai ser positivo. Então, o negativo fica no menos 3. Olha só, 8 vezes menos 3, menos 24. 8 menos 3, 5. E aí bate certinho. Então, nós temos como resultado 8 e menos 3. Como a gente está falando em quantidade, o número negativo não vale para a gente. Então, significa que o n vale 8. E ele está perguntando, dessa figura, quais passam pelo centro? Então, vou desenhar aqui rapidinho, só para a gente visualizar. Vai ficar tortinho, porque pronto, 8 lados. E aí ele pergunta quantas passa pelo centro. Para eu colocar a minha figura, para eu colocar as minhas diagonais e ela passar pelo centro, eu preciso usar o seguinte, olha só, vou começar a contar para a gente não cair na pegadinha, tá? Ó, 1, 2, 3 e 4. Então, letra C, 4 diagonais que passam pelo centro. Então, a questão é porque não caiu aqui, mas poderia, né? Poderiam colocar ali o 8. Porque muita gente continua contando. E essa questão de voltar, né? Então, se eu usei 8 vértices, marcaria 8. Então, só para ter cuidado com isso. Ele poderia ter colocado 8 aqui nas alternativas que muita gente ia cair. Vamos para 5. 5. Um polígono convexo cuja soma dos ângulos internos mede 1440. Já fizemos essa. Reparem que os números eles vão se repetindo. Tem exatamente quantas diagonais? Elas vão se repetindo porque são as questõezinhas clássicas, né? É o hexágono e o pentágono, é o enágono e o icoságono, são diferentes. Apaguei, vocês estavam vendo? Não. O decágono e o dodecágono são parecidos. O pentadecágono, por ser um nome grande. As outras questões, eles geralmente não colocam nome, eles colocam polígono de 23 lados. Eles não colocam nome. Então vamos lá, o polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos mede 1440. Então, soma dos ângulos internos, vou colocar a minha fórmula. N menos 2 vezes 180. Soma, ele me falou que vale 1440. O N é o que eu quero saber, vezes 180. Esse 180 já pode jogar para o outro lado dividindo para ganhar tempo. Faltam 4. Jogo para cá dividindo. Então, vou puxar o meu rascunho.
1.440 dividido por 180. Posso simplificar o meu zero. 14 dividido por 18 não dá. Não ajuda muito, não. Dá 6, eu acho. 6. 6. Não, dá 8. Dá 8. Porque o meu final tem que terminar com 4. O único múltiplo de 8 que termina com 4 é o 8. Ó, 8 vezes 8, 64, que é o 4 que eu queria. 8 vezes 1, 8. 8 com 6, 14. Então, deu 8. 8 vai ser igual a n menos 2. Vou jogar o 2 para o outro lado, trocando o sinal. Então, n é igual a 10. Mas ele não pediu n, ele pediu o número de diagonais. Então, diagonais é igual a n menos 3 vezes n sobre 2. Diagonais é igual a 10. 10 menos 3, 7, vezes 10, dividido por 2. Então, 70 dividido por 2, 35. Letra E. Conseguiram entender? 8 mesmo. Eu olhei pelo final. Geralmente eu olho pelo final. É múltiplo de 8, que termina com 4, ou 64. Então. E aqui, como a gente está trabalhando com polígonos, ele não pode dar números decimais, ele tem que dar um número inteiro. Entendeu? Então é difícil eles darem número quebrado quando Não é a pode? forma. Ah, Pode. sim. Fala. Não, eu pensei que eles davam também alguns números assim, às vezes, só pra confundir. Só, às vezes. Não, não pode, porque como a gente está falando com quantidade, eu não posso ter um polígono com 5 vértices e meio, entendeu? Tem que ser exato. Eu tenho 5 vértices, eu tenho 10 vértices, é exato. O ângulo pode ser. O ângulo pode ser. Agora, a quantidade de vértice, o N, o D, não pode. Entendeu? Vamos para 6 e 7. A mesma coisa o número negativo. A gente não trabalha com número negativo aqui. Porque se eu estou calculando, eu estou contando, eu estou trabalhando com quantidade, eu não posso ter uma quantidade negativa. A mesma coisa a distância, lembra? Trabalhar com distância, não posso usar o número negativo. Se eu vou para frente, eu caminho 10 metros. Se eu volto, eu não venho de costa, eu dou a volta. Então, eu ando mais 5 quilômetros, mais 5 metros para chegar ao ponto que eu quero. Eu não calculo como menos 5. Por isso que quando a gente trabalha com equação de segundo grau, a gente ignora o valor negativo. Prof, me tira uma dúvida. Eu tava vendo o Teorema de Tales Sim. e ele cai bastante? Assim, no E, Enem? então, cai quando você joga Tales para triângulo. Mas, ultimamente no Enem, a parte de vestibular mesmo, em geral, quando joga para geometria, vem falando de perímetro, de área, polígono às vezes coloca 1 ou 2.
né? Então, tá. Ah, sim. Porque eu não tava vendo muitas questões sobre só ele, sabe? Aham. Não, não costuma cair, não. Os vestibulares aqui do Rio não costumam cair, não. Se você procurar por vestibulares de fora, talvez você consiga achar. Sim, porque foi o que eu achei fácil. Eu achei Aham. tranquilo. Eu falei, ah, será que o Enem vai cobrar? Aí eu fui ver. É, Não, aqui pô, não não cobra tanto, né? é Ano muito passado difícil. também eu fui ver algumas questões de geometria, não caiu, não, realmente. Se bem que ano passado na prova não caiu tanto geometria, né? Não, caiu não. E geralmente quando cai, joga área, joga perímetro, joga. Porque eles costumam falar que a matemática do Enem, o ensino do Enem, tem que atingir todo mundo, entendeu? Então, quando joga para matemática, ele joga alguma coisa relacionada ao cotidiano. Então, por exemplo, piso, pintura, volume, essas coisas assim que atinge muita gente. Aí quando pega, por exemplo, números complexos, não cai. Ah, sim, Logaritmo, logaritmo cai uma. Nível também lá em cima, mas cai uma. a verdade, ano passado eu chorei. E quando eu vi log, putz, grila. Quando eu Eu vi vou log, passar eu lá. acabei deixando de lado, porque eu tava assim, pô, vou para as mais fáceis, né? E depois, se der, eu volto pro log. É, Quando eu vi a prova já tinha quase, tava quase acabando já. Desespero foi, dessa prova. foi 2018 que caiu uma questão gigantesca de log. Já na UERJ não cai tão difícil assim, logaritmo. São mais simples, mais propriedade. Vê a 6 aí, se conseguem fazer. Se em dois polígonos regulares, cuja razão entre os ângulos internos é 3 sobre 5, e a razão entre o número de lados 1 sobre 3, tiverem o mesmo perímetro, 32. Então a área é igual a. Caiu a área, eu nem falei de área com vocês. Quando ele coloca uma fração, o numerador é referente a um conjunto, tá? A um polígono, e o denominador a outro. Então, basta multiplicar. Vou buscar aqui.
Conseguiram? Vou colocar as outras questões aqui para a gente ir fazendo. Queria que vocês rabiscassem essa daí. Essa questão de razão, 3/5. Ele fala que são dois polígonos regulares cuja razão dos ângulos internos. E aí você vai calcular, vai colocar 3/5. Isso equivale à fórmula. E aí você vai multiplicar um pelo outro. O 3 é referente a um polígono, o 5 é referente a outro. Ele fala do lado também. O lado é referente 1 e 3. Giovanni conseguiu essa? Faz a igualdade entre as frações. Vou começar aqui para vocês terem uma ideia. Primeiro ele fala da razão entre os ângulos internos. Então, o ângulo interno vai ser n-2 vezes 180 sobre 2, sobre n. Essa é a fórmula dos ângulos internos. Essa mesma fórmula nós vamos utilizar, porque eu tenho a razão. Ela vai ficar aqui, ó. A mesma fórmula. Porque são dois polígonos diferentes. E aí o primeiro equivale a 3 e o segundo equivale a 5. Então, essa foi a informação que eu tenho. A segunda informação é referente aos lados. Então, N1 sobre N2, ou X1 e X2, vocês sabem, equivale a 1 sobre 3. E aí, multiplicando cruzado, nós vamos descobrir que o N2 é igual a 3 vezes N1. E aí, a gente vai substituir. O N2 é o que está aqui embaixo, ó. N2
E aqui em cima, N1. E aqui pode multiplicar cruzado. E aí depois substitui e vai criar um sisteminha. Vê se vocês conseguem rabiscar aí. Foi? Conseguiram montar? Manoel, tá rabiscando? Então vamos lá, vou montar com vocês aqui, tá? Qualquer dúvida vocês pedem para eu parar. Então essas são as duas informações que eu tenho. E aí nós vamos resolver essa multiplicação. Vamos ver. Então vamos lá. Eu tô ao vivo, Yuri. Aqui, se quiser trocar as letras para facilitar isso, fica até melhor, já esfriou. Tá? Então eu vou refazer aqui, olha só. No lugar de escrever N1, vou escrever A e B. Então vai ficar A sobre B, vai ser igual a 1 sobre 3. E aí, multiplicando cruzado, vamos descobrir que o valor de B é igual a 3 vezes A. E a segunda informação, eu só vou trocar o N1 por A e o N2 por B. Então, vai ficar assim, A menos 2 vezes 180 dividido por N. E aqui vocês podem multiplicar cruzado, sem problema algum. Ó, vou multiplicar o 5.
E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar de escrever N2, vou escrever o B, para facilitar aqui. Vezes 180, dividido por N. Nesse caso, eu vou multiplicar por 3, regra de 3. Eu posso simplificar a questão do N, e aqui a gente vai multiplicar cruzado. E aqui a gente vai fazer a multiplicação. Vou seguir com meu A menos 2, e vou multiplicar 180 vezes 5, que é igual a 900. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ficar com B menos 2 e vou multiplicar 180 vezes 3. 180 vezes 3, 540. E aqui, se vocês quiserem, vocês já podem trocar. O B eu vou trocar por 3A. Vou trocar aqui, ó, para ver se a gente consegue simplificar isso aí. Vou escrever assim: 3A menos 2 vai ser igual a 540, vezes 540. Vezes 540. E aí, deixa eu só ver aqui pra gente não dar muita volta. Deixa eu só rabiscar aqui. Entenderam até aí? Deixa eu só rabiscar aqui rapidinho pra gente não dar muita volta. Quinhentos e 40 vezes 3. Tá, se a gente continuar por aqui, o que vai acontecer? A gente não vai chegar à informação que a gente vai precisar, porque a gente precisa chegar numa equação do segundo grau para encontrar dois valores. Se a gente continuar por aqui, vamos encontrar o valor de A igual a menos 1, e aí é o valor que não pode acontecer. Então, a gente vai precisar seguir por outro método. Olha só, vou seguir por outro método aqui embaixo, tá? Esse aqui não está errado, porém, a gente chega ao valor negativo, que é o valor que não pode chegar. Então, eu vou continuar por esse aqui, tá? Pela a primeira informação. Então, deixa eu só anotar aqui. Então, usando a primeira informação, eu vou usar esse meu primeiro gráfico aqui, essa minha primeira fração, para poder chegar à nossa equação de segundo grau. Então, eu vou repetir o primeiro, que ficou n menos 1, n1 menos 2, vezes 180,
sobre n. E eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicando pelo inverso da segunda, o n vai subir. E o n2 menos 2 vezes 180 vai descer. Vai ficar aqui. n2 menos 2 vezes 180. Aqui a gente pode simplificar. Lembrando que isso tudo é igual a 3 sobre 5. Então, ficamos aqui com n1 menos 2 sobre n2 menos 2. Isso igual a 3 sobre 5. E aí facilitou a nossa vida. Aí, a partir daí, a gente vai substituir. Aqui eu posso substituir pelo... aqui, ó. n2 igual a 3n. Então, vai ficar assim. n1 menos 2. E aqui embaixo, 3n1 menos 2. Isso vai ser igual a 3 sobre 5. E aqui eu vou multiplicar cruzado. Mesmo assim, não vai cair na equação de segundo grau. Não vai cair pelo seguinte, a questão do n aqui. Porque nesse caso aqui, eu tenho n1. Nesse caso aqui, eu tenho n2. Por isso que não vai bater. Olha aqui. Já entendi aqui, olha só. Quando a gente segue, a gente está considerando que um n é igual ao outro. Então, nesse caso, a gente vai substituir aqui. No lugar de escrever n2, eu vou escrever n 3n1. Aqui, agora vai bater. E a gente não vai conseguir simplificar, vai simplificar só esse aqui. Então, fazendo a multiplicação, normalmente, deixa eu só apagar, ficou bagunçado, ficou? Ficou bagunçado. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente não perder tanto tempo. Vamos passar para a questão 7 e eu vou rabiscar aqui para chegar no ponto certinho, tá? Só um minuto, vamos para 7 aqui. Porque ficar nessa bagunça aqui vai atrapalhar vocês. Tá? Esperem aí só um minutinho. Vou apagar aqui que a gente vai organizar isso. Tentem fazer a 7. 2 minutinhos. Vamos para 7, que eu vou resolver essa daí já já.
Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu aqui é que na hora de substituir, colocando o NN, estava dando problema na hora de resolver. Então agora vamos com calma e agora vai dar certo, se Deus quiser. Então vamos lá. Na dúvida, pede para eu parar. Usando a primeira informação. A primeira informação fala que a razão entre dois ângulos internos é 3 sobre 5. Então eu vou escrever a fórmula. Vai ser N1 menos 2 vezes 180 sobre N. Esse vai ser o meu primeiro, vai ser o meu N1. O segundo valor vai ser N2 menos 2 vezes 180. Isso sobre N2. Isso vai ser igual a 3 sobre 5. Então, do jeito que a gente estava montando, a gente estava chegando ao valor negativo, é o valor que a gente não pode assumir.
tá? Então, essa é a minha primeira informação. E a segunda fala sobre o lado. Então, a razão entre N1 e o N2 é igual a 1 sobre 3. Então, multiplicando cruzado, N2 é igual a 3 vezes o N1. Então, essas são as duas informações que a gente vai seguir. Então, lembrando que aqui eu preciso... Vamos chegar a 2 valores. Vamos ficar com positivo. Então, a gente vai mexer nisso aqui. Nessa minha primeira fração, eu vou repetir a primeira. A primeira é N1 menos 2, vezes 180, dividido por N1. A minha segunda fração, eu vou multiplicar pelo inverso. Então, N2 vai ficar aqui no alto. E aqui embaixo, N2 menos 2, vezes 180. Isso vai ser igual a 3 sobre 5. A gente vai continuar. A partir daqui, não tem como simplificar, porque os valores são diferentes, tá? Então, eu preciso substituir. Substituindo, eu vou repetir o primeiro. N1 menos 2, vezes 180, dividido por N1. E no lugar de escrever o N2, eu vou substituir por esse, por 3N1. A mesma coisa no denominador. Vou escrever 3N1 menos 2 vezes 180. Isso vai ser igual a 3 quintos. Então, vamos continuar aí, vamos trabalhar nisso aí. Aqui, o que puder simplificar, a gente vai simplificar. Então, eu tenho 180 em cima, no numerador, e no denominador também. Posso simplificar. Aqui eu vou fazer distributiva, porque a intenção aqui é deixar a equação de segundo grau. Então, vou multiplicar. 3N1 vezes N1 dá 3N, vou deixar só N, tá? Ao quadrado. 3N vezes menos 2, menos 6N. E no denominador eu vou fazer a mesma coisa. N vezes 3N vai dar 3N ao quadrado. E N vezes menos 2, menos 2N. Isso vai ser igual a 3 sobre 5. A partir daqui, pode simplificar e pode multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar. Então, 3 vezes esse valor vai ser igual a 5 vezes 3N ao quadrado menos 6N. Então, resolvendo a distributiva, é 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2, menos 6. E do outro lado, 15, N ao quadrado. E 5 vezes menos 6, menos 30. Vou jogar todo mundo para um lado só. Vou jogar para cá, ó. 15N ao quadrado, menos 30N, menos 9N ao quadrado, mais 6N igual a 0. Então, 15 menos 9, 6. Menos 30 mais 6, menos 24, igual a 0. Simplificando por 6, vai dar N ao quadrado
menos 4n igual a zero. E colocando em evidência, vamos encontrar n menos 4 igual a zero. E aí, como eu falei lá acho que na segunda questão, é só pegar o que está entre parênteses e trocar o sinal. Então, ou o n vale zero, ou o n vale 4, positivo. E aí a gente vai substituir. Porque como ele falou que eu tenho a razão de 1 sobre 3, se o meu N1 vale 4, o meu segundo é só multiplicar por 4, vale 12. Então, eu tenho um polígono que vale 4 e um polígono que vale 12. Foi, agora foi. Agora foi. Vamos para a próxima aí. Aí ele fala de área, né? A questão de área. Se tivessem o mesmo período, o mesmo perímetro, 32, então uma das áreas é igual a quanto? Vamos lá, a questão. Aí ficou como 12. A questão 7, vocês conseguiram fazer? Conseguiram? Os ângulos externos de um polígono regular medem 20. Então, o número de diagonais desse polígono vale quanto? Então, se ele fala dos ângulos externos, basta a gente pegar 360 e dividir por esse ângulo que ele me deu. Se eu divido pelo ângulo, eu acho a quantidade de lados. Se eu divido pela quantidade de lados, eu acho o ângulo. Então, aqui eu vou dividir por 20. Então, essa minha figura tem 18 lados, né? Que é o meu valor do N. E aí ele pede diagonais. Diagonais é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Diagonais é igual a 18 vezes 18 menos 3 dividido por 2. Posso simplificar. 18 por 2, 9. E 18 menos 3, 15. Então, diagonais vai ser igual a 15 vezes 9. 135. Letra D.
Gente, dúvidas aí? Vão falando comigo. Vamos lá, próxima. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 cada um, e os demais ângulos medem 28. O número de lados desse polígono é igual a quanto? Então, ele falou aí, só anotando, né, as informações que ele passou. Eu tenho dois ângulos de 130. Então, 2 vezes 130. Mais 128 vezes os outros ângulos. Esses outros ângulos é o total menos 2. Certo? Aí vocês podem escrever do jeito que vocês acharem melhor aqui. Então, deixa eu só anotar aqui que o meu valor de x é a quantidade de n, que é a quantidade de lados, menos 2, porque eu já sei 2 desses ângulos. O número de lados desse polígono vale quanto? Então, eu vou substituir aqui, que ele vai aparecer do outro lado. Então, aqui eu vou multiplicar por n menos 2. Para eu calcular a soma, vamos calcular também, ó, n menos 2 vezes 180. E aí a gente vai resolver com calma. Então, 2 vezes 130, 260. 260. E aqui pode resolver a distributiva, a gente não vai conseguir. Deixa eu ver se dá para dividir. Você pode jogar para o outro lado e simplificar, mas eu vou resolver com calma. Ó, 128 vezes 2 mais 128n, 128 vezes 2 menos 254. Vai ser igual a 180n menos 360. Então, desse lado ficou 260 menos 256, sobrou 6. E para cá vem 360, trocando o sinal. Do outro lado, eu fico com 180n menos 128. Então, de um lado, eu fiquei com 366, do outro, fiquei com 180 menos 128. E dá 2. Dá 30. Minha cabeça já tá parando já. Calma aí. 51. Calma aí. 52. 52n. E aí o que multiplica o n, ele vai para o outro lado dividindo. Deu aproximadamente 7. Deu aproximadamente 7. Deixa eu só conferir o gabarito que ficou lá embaixo.
Questão 8. Tá certo? 7. Ele colocou aproximado. Já sei o que aconteceu. Aqui é 6. Aqui é 6. Olha, 6. Aí desse lado sobraram 4. Desse lado sobraram 4. Aí aqui também. Então fica 364 dividido por 52. Então dá 7. Tem que bater um número exato, foi o que eu falei com vocês, tá? Aqui foi questãozinha aqui no início. Gente, dúvidas? A cabeça parando, tô fazendo conta desde 9 horas da manhã. Vamos lá, considere o pentágono regular A, B, C, D e E. Qual é o valor do ângulo? D, A, B. Então, eu vou desenhar essa minha figura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, é um pentágono. Só que ele é um pentágono regular. Ele está no texto. Então, eu vou escrever. Lembrando que ele fica sempre em ordem. Aí, a ordem das letras segue, mas aí o ponto vocês que escolhem. Eu vou escrever aqui. A, B, C, D e E. E aí, o ângulo que ele pediu vai do ponto D até o A, e aí parte para o B. Então, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que ele quer. Vou chamar de alfa. Então, tentem fazer aí, por favor. Só vou beber uma água. Tentem fazer a 9 aí, por favor. Já tá acabando, tá? Só vou beber uma água. Conseguiram? Olha só, nessa questão, considere o pentágono regular. Ele pede esse ângulo que eu coloquei ali em vermelho. Como a nossa figura ela é irregular, ela possui todos os lados iguais, tá? Então vamos lá, Giovanni. Bateu a resposta certa, Giovanni? Então aqui eu preciso descobrir o valor de um ângulo. Para eu descobrir um ângulo, nós vamos usar
n menos 2 vezes 180 dividido por n. Então, n vale 5. Então, fica 5 menos 2 vale 3. 3 vezes 180 dividido por 5. 3 vezes 180 dá 540. 540 dividido por 5, 108. Então, qualquer ângulo desse polígono vale 108, tá? Inclusive esse, fechado. Então, como eu sei que todas as minhas figuras, todas as minhas arestas são iguais, eu vou colocar aqui, 108. E aí, se esse lado é igual a esse, obrigatoriamente o meu ângulo também precisa ser. Então, esse ângulo precisa ser igual a esse. E aí, formei ali um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180. Eu já tenho 108. 108 para chegar a 180, 72. Então, basta pegar o 72 e dividir por 2. E aí, nós vamos encontrar um só. Logo, esse ângulo aqui vale 36. Eu preciso saber o que completa, o que falta aqui para chegar a 108. Então, a conta que nós vamos fazer é 108 menos 36. O que aconteceu? Calma aí. Não entendi o que aconteceu. Considere o pentágono. Qual o valor do ângulo A, do ângulo DAB? A pergunta está errada. O 36 é o externo. O 36 é o que está aqui, ó, em verde. Tá? Então, a pergunta deveria ser DAE. Tem como estar errada essa? Giovanni? Quanto deu a sua, Giovanni? A pergunta está alterada. Deixa eu só conferir lá no gabaritos. A questão está alterada, hein? Então, olha só voltando aí para confirmar. Por que está alterada? Quando ele coloca nessa ordem, o ângulo é o que é na letra que fica no meio, tá? Então, parte de D e chega até B. Então, aqui, estou em D, cheguei a A e fui para B. É esse meu ângulo. O certo seria DAE, tá? Então, achamos 36, mas a pergunta correta seria essa. Até porque ela segue uma regra. Então, se eu começo com A, B, C, D, E. É sentido horário. Tá? Então, observação aí nessa questão aí.
Então, a questão 10, vamos para a questão 10. As medidas dos ângulos assinalados na figura a seguir formam uma PA. Então, consequentemente, um desses valores sempre mede quanto? Falando de PA, tem uma fórmula, né? Uma maneira de escrever que vai nos facilitar. Então, deixa eu só explicar um pouquinho, né? Vou dar um exemplo de PA para vocês terem uma ideia. Olha só, 2, 5, 8, pulei 3, 11, 14. Então, eu tenho primeiro termo, segundo termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo. Porque eu conheço. Agora, se eu não conheço esse valor, eu posso escrever de uma outra maneira. Então, a gente faz desse jeito para cancelar uma letra. Olha só. Eu vou chamar o 8 de X. O que vem depois do 8 é o 11. Para eu chegar a 11, é o 8 mais 3. O que vem antes do 8 é o 5. Então, eu posso escrever 8 menos 3. Olha o 14. O 14 é a mesma coisa que 8 mais 6. E esse aqui é o 8 menos 6. Reparem que se vocês somassem todos esses valores, ia cancelar 6 com 6, 3 com 3. Ia ficar só com X. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que ao invés de escrever 3, eu vou escrever R. No lugar de escrever 6, eu vou escrever 2 R's. Então, vai ficar assim, X mais R e X mais 2 R's. Voltando, X menos R e X menos 2 R's. E é isso que a gente vai usar. Então, as medidas formam uma PA. Então, necessariamente, um desses ângulos vale quanto? Essa minha figura é um pentágono. Então, para eu calcular a soma do pentágono, basta pegar 5 menos 2 e multiplicar por 180. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Logo, somando isso aqui, somando todos esses valores, eu preciso encontrar 540. Vai acontecer. Eu tenho menos 2 R's, mais 2 R's. Eu tenho R, tenho menos R. Fiquei só com os valores de X. Então, eu tenho um total de 5X igual a 540. X vai ser igual a 540 dividido por 5. X vai ser igual a 108. Letra A. Dúvidas? Gente, responde aí, por favor. Ficou alguma dúvida? Natália, fala comigo. Giovanni, tudo bem? Dá para continuar a folha? Dá para terminar sozinha a folha? Tem o gabarito lá no final.
tá? Nada. Vai ter aula agora, tá? 6 horas, não foge não. Ok? Só aguardar o Vitor chegar. Eu vou deixar uma folha lá para o pessoal do vestibular, para eles terem uma ideia como é que essas questões caem, tá? Mas para vocês que vão fazer militar, as questões caem exatamente com essa folha aí. Então, vocês podem praticar essa folhinha, podem pegar questões anteriores, que vocês vão ver que não vão ter dificuldades, tá?